Fala pessoal, Marcelo Oliveira aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve para não perder nenhuma aula, nenhum vídeo, nenhum assunto, nenhum conteúdo referente à carreira profissional. Porque a nossa missão aqui no YouTube é fazer com que você se desenvolva profissionalmente, mas também como ser humano, como pessoa. Então já pode pegar esse vídeo, colocar na televisão da sua sala, chamar a sua esposa, o seu esposo, chamar a família para assistir. Porque a minha conversa hoje é com você, que prometeu e não cumpriu. A minha conversa é com você, que chegou no final do ano de 2025 e pensou, como que pode? 12 meses se passaram e eu não consegui fazer absolutamente nada daquilo que eu prometi pra mim no início do ano. E o pior, 2026 começou, você tá com aquele aperto no peito, aquela sensação de frustração, de impotência, de incompetência, achando que você não é capaz. E o pior, mesmo com toda essa sensação, no início do ano, fez aquela lista de metas pra 2026. Certeza que existem metas e compromissos que estavam em 2025 que você colocou agora em 2026. Talvez você tenha começado 2025 com aquela lista enorme de metas. Fazer atividade física, começar uma dieta, iniciar uma graduação, fazer um curso, trocar de carreira, trocar de empresa, cuidar mais de você, cuidar mais da família, mas quando chega o final do ano, inicia o outro, bate aquela sensação de que, mais uma vez, você não conseguiu. E o pior de tudo é que essa não deve ser a primeira vez que você se sente assim. Provavelmente, essa sensação vem se repetindo há anos. E o pior de tudo é que todas as vezes que você tenta recomeçar, é cada vez mais difícil. E bate aquela sensação que parece que a gente nunca vai conseguir tirar aqueles planos do papel. Parece que sempre tem uma força contrária que impede que nós possamos realizar as nossas metas. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre essa sensação, sobre esse ciclo de frustração que acaba corroendo a nossa esperança, atacando de uma forma extremamente contundente a nossa própria autoestima e que faz a gente duvidar muitas vezes da nossa própria capacidade. Mas nós vamos falar também como reconstruir tudo isso com consciência, maturidade e, sobretudo, com muita direção. E eu sei que é muito frustrante, é extremamente cansativo, mas não é o fim do mundo. Você precisa olhar para esse processo como um grande aprendizado e entender cada etapa, cada dificuldade, cada desafio e o motivo pelo qual ela está aparecendo na sua vida. E a frustração de não cumprir uma meta, de não bater uma meta, não é só sobre o que a gente não faz, é o que a gente acredita que é por não ter feito. Quando as coisas não acontecem da forma como nós planejamos, quando nós não alcançamos as metas estabelecidas no início do ano, como muitas pessoas já estabeleceram agora no ano de 2026, na hora vem aquele roteirista catastrófico da nossa cabeça, pensamento negativo, e começa a afirmar, ó, tá vendo? Mais uma vez não fez, tá vendo? Não dá conta, tá vendo? Não consegue, nunca vai cumprir meta. Toda vez promete e não cumpre. Essas afirmações, sendo repetidas por muitos e muitos meses, acabam impactando diretamente, não só a nível de frustração, mas acaba encostando na nossa identidade. E isso é extremamente perigoso, porque essas frases, ao longo dos anos sendo repetidas, acabam por moldar a forma como nós nos enxergamos. Então, como essa frustração vai além do desânimo e acaba tocando a nossa identidade, tudo isso acaba não sendo apenas o fato de eu não ter ido treinar, ido pra academia 3 vezes na semana. É a pessoa que eu sou por não ter ido treinar. É aquela pessoa que não consegue cumprir o que estabeleceu pra si mesmo. É sobre ser aquela pessoa que nunca termina aquilo que começa. Aí presta atenção, a gente vai repetindo essas palavras, vai repetindo essas afirmações, automaticamente vai virando um comportamento, a gente repete esse comportamento e o nosso cérebro grava esse padrão como uma verdade absoluta sobre quem a gente é. E é nesse momento que a autocrítica e a culpa aumentam e a autoconfiança desaba. E aí, com o passar do tempo, esse estado constante de eu nunca dou conta, não tô dando conta, desgasta muito emocionalmente, gera muita ansiedade. Então, esse vídeo não é pra te dizer, olha, tá tudo bem, 2025 passou, não deu certo, 2026 começou, você tenta tudo de novo, vai tentando, não é sobre isso. Mas é pra te dizer que eu sei que dói, eu sei que é cansativo, eu sei que é extremamente desgastante se esforçar, dar tudo de si e ter aquela sensação de que você não saiu do lugar. Eu tô aqui também pra te falar algo com muita honestidade. Certeza absoluta que você não deixou de cumprir as suas metas porque você foi preguiçoso, porque você foi indisciplinado ou porque você não quis o bastante. Pode ser que o ano de 2025 você tenha tentado só sobreviver. Talvez o teu ano de 2025 tenha sido uma grande guerra, um grande caos. Você teve que se reinventar, recalcular a rota várias vezes, teve que ser forte quando você não queria ser forte e mesmo assim você precisou continuar, mesmo quando tudo parecia desmoronar na sua cabeça. Teve gente que foi demitido, perdeu o emprego, faliu uma empresa, terminou um relacionamento, se divorciou, teve bebê, ou perdeu um ente querido, ou teve que cuidar de alguém doente, ou iniciou algo com uma certeza de que ia dar certo e foi enganado, recebeu um golpe, crises familiares, ou simplesmente teve algum impacto emocional extremamente forte que acabou gerando bastante sofrimento. E no meio de tudo isso, você ainda teve a coragem de se comparar com pessoas que não viveram 1/5 de tudo o que você passou em 2025. Mas olha, presta atenção, eu não tô aqui pra ficar passando pano pra ti, passando a mão na tua cabeça, dizendo que tá
tudo bem, você não precisava se esforçar, não é isso. Mas como acadêmico de psicologia, eu preciso olhar para esses detalhes, porque é muita injustiça você se comparar com um grupo de pessoas que tem mais segurança do que você, tem mais estabilidade que você, tem mais oportunidades do que você. E o que eu tô falando aqui passa longe de te colocar no lugar de vítima. Eu sou a última pessoa no mundo que vai fazer isso. Mas é inegável que nós precisamos olhar com clareza para evidências, para fatos, e dessa forma enxergar a realidade para que se tenha um contexto e entender se de fato faz sentido a gente estar se comparando com uma pessoa que não vive a nossa vida, que não passa pelas mesmas dificuldades que nós passamos. E isso é extremamente injusto, doloroso com você mesmo. Só que você precisa lembrar do seguinte, que essa corrida que acontece na nossa cabeça, ela não é de uma forma igual, porque existem pessoas que conseguiram partir de um ponto totalmente diferente do seu. Então, antes de você ficar se culpando por não ter feito tudo aquilo que você prometeu pra você no início de 2025, e já deve ter prometido agora, em 2026, e se manter de pé, se manter vivo, mesmo em uma velocidade lenta e não correndo como você imaginava, já foi uma enorme vitória, perto de tudo que aconteceu no ano passado. Na psicologia, nós falamos muito sobre implementação de hábitos e comportamentos. E assim como a gente implementa, e assim como é difícil implementar um hábito novo, é extremamente difícil deixar de fazer algo ruim. E nesse processo, existe um ciclo chamado de ciclo de frustração. E ela acaba ficando crônica, que é o que nós estamos falando hoje aqui nesse vídeo. E esse ciclo funciona mais ou menos assim. Até porque a gente já vem de um ano no qual nós não batemos essas metas. Aí a gente pega o calendário e estabelece uma meta totalmente inalcançável. Aí a gente começa o ano achando que tem superpoderes. E nós vamos fazer dieta, treinar, ler, dormir melhor, acordar cedo, estudar, ter mais tempo com a família, se dedicar à espiritualidade, ir mais pra igreja, cuidar mais da saúde. É engraçado, a gente acredita bem no início do ano que nós estamos com esses superpoderes ativos pra fazer exatamente tudo que nós não conseguimos fazer, provavelmente ali durante toda a nossa vida. Aí deixa eu te falar, já começou errado, tá? Começou gerando e tendo essa expectativa totalmente irreal. Primeiro erro é estabelecer essa bendita expectativa fora da realidade. Aí depois de criar essa meta totalmente fora da realidade, uma pessoa que vem se alimentando mal por muito tempo, comendo besteira, ingerindo bebida alcoólica, fumando, está com sobrepeso, colesterol alto, açúcar alto, a pessoa nunca fez atividade física, ou se fez foi há muito tempo atrás. Aí pega o diagnóstico de um médico, dizendo que ela precisa fazer atividade física, precisa se alimentar melhor, precisa parar de beber, precisa parar de fumar. Essa pessoa, depois de ter criado uma expectativa totalmente irreal, ela pega aquele esforço e transforma em um esforço extremamente intenso. Só que ele é curto. Sabe por quê? Porque você não tem musculatura psicológica, emocional e às vezes até física pra dar conta desse esforço, pra sustentar esse esforço por muito tempo. É por isso que ele é curto. No exército a gente falava assim, olha só, começou como nunca e terminou como sempre. É porque é muito difícil, trabalhoso implementar um novo hábito. E tirar um hábito ruim também gera o mesmo desconforto e exige a mesma intensidade de trabalho. Então não é do dia pra noite que você vai treinar 2 horas por dia. Você passou 30 anos aí comendo errado, ganhando peso, por exemplo. Você construiu durante todos esses anos, como é que você quer perder em 30 dias? É óbvio que você não vai ter condições de sustentar isso por muito tempo. Nessa intensidade não. Por exemplo, você não tá acostumado a ler. Pega um livro desse tamanho e fala assim, vou ler todos os dias durante 1 hora. Você não vai ler. Sabe por quê? Você vai começar a ler uma página e aí não tem a quantidade de dopamina que tem no teu celular. Se você colocar o celular do lado, então já era. Você não vai dar conta. Aí você fala assim, vou ler 15 livros nesse ano. Você não leu um livro no ano passado. Aí você quer ler 15. Você vai ficar entediado, não vai ser legal. Você vai pegar o celular e rapidamente você vai desconectar daquela leitura. Por quê, Marcelo? Porque a leitura, ela é chata? Não. Porque você não tem esse hábito instalado. Aí sabe o que acontece? Você vai parar um dia, 2, 3. Quando vê, 3 semanas sem ler, 3 semanas sem atividade física, ou 3 semanas que você voltou a ingerir bebida alcoólica. Aí vem aquele sentimento de culpa. Ó, tá vendo? Mais uma vez, eu não consegui terminar aquilo que eu prometi pra mim. Aí você se sente extremamente incompetente, porque colocou energia demais em um tempo curto e essa intensidade que você colocou, você ainda não estava preparado pra sustentar ela por muito tempo. E aí, sabe o que vem logo em seguida? Autocrítica. Aí você se pune, ao invés de perguntar, foi o que aconteceu pra eu não ter conseguido? Você não faz isso. Fala, ó, tá vendo? Mais uma vez eu não consegui. Mais uma vez eu não dei conta. Realmente, eu sou muito ruim. Se alguém um dia já falou isso pra você, isso vem assim, ó, fácil na cabeça. Só que o problema não é o que o outro falou. O problema é o que você repete pra você. Aí isso começa a se tornar uma verdade. Começa a fazer parte da sua identidade. Você, de fato, se transforma na pessoa que não consegue fazer aquilo que se comprometeu. Tem um documentário de um lutador, é o Conor McGregor. Ele é brabo, pugilista, cara safo. Tem uma parte que ele fala que ele estava acostumado em perder pra ele. Ele falava que não ia beber e bebia. Ele falava que ia dormir cedo e dormia tarde. Ele falava que ia treinar e não ia. Você consegue entender? E ele é um atleta que já tinha estabelecido dentro da cabeça dele hábitos e comportamentos de atleta. Mesmo assim, ele, que já era um ser humano condicionado a fazer aquilo que precisava ser feito, em algum momento, por ele, repetir esse padrão, repetir esse comportamento. E o
pior, repetir isso pra ele, aquilo começou a se tornar uma verdade. Imagina você que ainda não tem esse drive instalado, de fazer aquilo que precisa ser feito, de entender que você precisa fazer com constância. E ele conseguiu entender, em um determinado momento, que ele tava viciado em perder. Ele tinha se condicionado em perder. Aí ele subia no octógono, perdia, tá tudo bem. Segundo lugar, tá tudo certo. Quanto mais você repete isso pra você, mais você condiciona que você é esse tipo de pessoa. E é nesse momento que a nossa autoconfiança cai, despenca. Aí o nosso cérebro associa toda e qualquer nova mudança à dor. E é um mecanismo de defesa dele, do nosso cérebro, proteger a gente e garantir a nossa sobrevivência. E o que ele faz? Afasta a gente da dor. Então quando você posterga uma atividade que você sabia que precisava fazer e não fez, mas era uma atividade chata, dolorosa, entediante, aí você fala assim, amanhã eu faço, amanhã. Você sente um alívio, se salvando. Esse alívio, ele dura pouquinho tempo. Logo em seguida, vem a sensação da incompetência, autocrítica, você se pune. E logo em seguida, vem o medo de falhar. E esse medo de falhar, com todo esse contexto, que vai acontecer? Vai crescer. E esse, basicamente, é o ciclo da frustração. Só que ele é extremamente perigoso e viciante. Porque a cada tentativa frustrada, reforça a crença de incapacidade. Existe um psicólogo, o nome dele é Martin Seligman. Ele fala sobre um conceito. O nome desse conceito é desamparo aprendido. Ele fala que repetidas experiências de fracasso vão ensinando de pouquinho em pouquinho pro nosso cérebro que tentar não adianta. E aí, quanto mais tempo passa, mais difícil fica de acreditar que de fato é possível mudar. E a gente precisa falar aqui também sobre autoestima e esperança. Autoestima e esperança não é algo que já nasce com a gente, tipo como se fosse um dom, um traço de personalidade. Não, é como se fosse um músculo e ele deve ser treinado. Só que quando nós não treinamos esse músculo da autoconfiança, da esperança, ele vai enfraquecendo. E essa falta de treinamento vem em decorrência de vários ciclos de frustração. Então, a grosso modo, o músculo da autoconfiança e da esperança enfraquece à medida com que nós temos experiências de fracasso e de frustração. Na psicologia positiva, existem 3 pilares que definem a esperança. E o primeiro pilar é ter objetivo claro. Aí muita gente já se perde. Não tem autoconhecimento, não sabe de fato o que quer, não sabe qual é o seu propósito, não sabe qual é o seu porquê. E sem um propósito muito bem definido, sem um porquê muito forte, fica muito difícil saber de fato o que eu preciso fazer para alcançar tudo aquilo que eu até, às vezes, acredito que é bom para mim. Por não ter objetivo claro, eu não tenho autoconhecimento. Em alguns casos, eu penso que determinada situação, que determinada meta, que determinada atividade vai ser positiva pra mim. Só que na maioria das vezes vai de encontro ao que eu sou, à minha identidade. Então como é que a pessoa começa o ano sem ter um objetivo claro, sem ter clareza, sem ter algo muito bem definido, saber pra onde ela vai, o que movimenta ela, o que faz ela acordar todos os dias? Se eu não tenho isso, fica muito difícil ter esperança. O segundo pilar são caminhos possíveis. É ter clareza do que eu quero e quais são as alternativas, quais são os caminhos que eu devo trilhar pra alcançar aquilo que eu defini lá no início. Clareza nos meus objetivos. E por final, o terceiro pilar, o terceiro componente é agência, que nada mais é do que autoeficácia. É o quanto que eu acredito que eu tenho capacidade pra dar conta dessas demandas, dessas metas. Então, o quanto que eu acredito, o quanto que eu confio em mim. Aí também, se você não acredita em você, se você não confia em você, fica muito difícil ter esperança. Esse conceito de esperança, vindo da psicologia positiva, é muito parecido com um conceito que eu tenho sobre resiliência, sobre pessoas que são resilientes. O primeiro conceito de uma pessoa resiliente é essa pessoa ter senso de propósito, saber o que ela quer pra vida dela, qual é o objetivo principal, qual é o porquê. Esse porquê ele tem que ser muito forte. Não foge muito da esperança e de objetivos claros, clareza nos objetivos. Quando eu falo em senso de propósito, para eu ter clareza do meu senso de propósito, entender o meu porquê, eu preciso, em primeiro lugar, o quê? Me conhecer. Então, ter autoconhecimento. O segundo componente de uma pessoa resiliente é ter os pés no chão. Nada diferente desse segundo componente da esperança, que eu chamei de caminhos possíveis. Quando eu venho para esse conceito da resiliência, uma pessoa pé no chão, ela deseja o ideal. Ela idealiza, ela sonha, ela deseja o ideal, mas ela luta pelo possível. Então, se você quer ter esperança, se você quer ter senso de propósito, quer ter resiliência, você precisa desejar sim o ideal, mas lutar com todas as forças por aquilo que é possível. E a terceira habilidade de uma pessoa resiliente é executar atividade com os meios disponíveis, com aquilo que ela tem no momento. E não ficar esperando sempre um cenário perfeito, um ambiente perfeito. Então a frustração, ela é tão perigosa porque ela atinge exatamente esses 3 pontos. Porque quando você não cumpre as suas metas, você começa a duvidar dos seus objetivos, dos seus caminhos. E o pior, você começa a duvidar até de você mesmo. Mas a notícia boa é que esses 3 pontos podem completamente ser reconstruídos. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Então já pega caneta e papel para anotar como reconstruir tudo isso. E vai ser agora que você vai parar de ficar falando, tá tudo bem, vamos deixar como tá. Eu posso agir, me movimentar e, sobretudo, recomeçar. Pega caneta e papel que a gente vai trabalhar em cima disso agora. Então vamos lá. Eu sei que a dor existe, a frustração é real, mas é o que você faz a partir de tudo isso que vai dar a cor, o tom e a história do próximo capítulo, da próxima página. É a forma como você reage que vai entregar o
o teu final, feliz ou triste. E o momento é agora. Então a primeira armadilha que você vai fugir agora em 2026 é a seguinte: parar de criar metas irreais. E sobretudo, para todas as áreas da vida. Isso é humanamente impossível, você não é um super-herói e nem eu. Marcelo, então como é que a gente faz? Eu quero que você pegue e estabeleça uma pequena meta, um pequeno movimento, desde que você consiga sustentar esta bendita meta, este bendito movimento pequeno por muitos dias, pelo tempo que você estabelecer. Marcelo, eu quero treinar, quero construir meu físico, quero ter um shape bacana. Calma, você vai dar conta de fazer isso durante 6 meses? Você não tem esse hábito implementado. Começa com uma caminhada de 30 minutos. Começa reduzindo o açúcar, reduzindo o álcool, reduzindo a fritura, reduzindo. Você não precisa parar de vez, mas começa a reduzir. São pequenos passos que vão fazer com que você chegue em grandes lugares. Toda e qualquer mudança necessita, exige reconhecimento. Reconheça que você precisa mudar, mas eu te garanto, com toda a certeza do mundo, que muito mais vale um pequeno movimento, uma pequena meta, uma pequena atitude repetida de forma constante e não no curto prazo, do que uma meta que você estabeleceu totalmente real que você não vai cumprir. Então, seja realista e constante. Esse é o primeiro bizu. E o segundo bizu é substituir a cobrança, a autocrítica por argumentação. Não entendi, Marcelo. Vamos lá. Ao invés de falar assim, tá vendo só? Mais uma vez, não consegui, não sou bom, não dou conta, não é pra mim. Tentei 3 dias e não foram 3 meses. Não sou bom o suficiente, nunca termino aquilo que eu começo. Muda isso pra uma argumentação, pra um questionamento, pra curiosidade. É você pensar com você mesmo. Peraí, não deu certo. Por quê? O que eu não fiz? O que eu fiz demais? O que eu fiz de errado? O que eu não fiz de certo? Buscar o motivo pelo qual não funcionou. Argumente, pergunte, tente entender o porquê que não funcionou. E nesse momento, depois que você encontrar a resposta, faça o ajuste da rota. Se possível, reduz a carga, reduz a intensidade, para que você consiga dar conta. Ah, Marcelo, eu quero muito ler. Não consigo ler todos os dias. Pega 2 vezes na semana e lê 10 minutos. Marca, coloca como prioridade. Segunda e quarta eu vou ler 10 minutos. E não falha nisso. Quando você perceber, você já vai estar lendo na sexta, na quinta, já vai estar lendo por 30 minutos. Começa a ficar mais habitual. Só começa e faz, apostando na constância. Mais uma vez, troca essa autocrítica por argumentação, por questionamento. A autocrítica, ela te paralisa. Já a argumentação e o questionamento vai te gerar, sabe o quê? Aprendizado. Você vai entender por que não funcionou e o que você precisa fazer pra funcionar. Confia. Para de te autocriticar. Começa a prestar atenção de que forma você tá conversando com você. Ao invés de te criticar, argumenta, pergunta, questiona. O terceiro bizu é você mensurar o seu desempenho. Você conseguir aferir, conseguir medir. Por exemplo, você quer perder peso. Começou a fazer dieta, começou a fazer atividade física. É interessante ter um acompanhamento de um nutricionista, verificar percentual de gordura ou simplesmente se pesar, mas acompanhe números e progresso. Bate foto, começou a fazer atividade física, bate foto 1 semana, 2, 3, 4, 5. Essas fotos de antes e depois vão fazer com que você continue na caminhada. Você precisa visualizar o seu progresso. Isso te estimula, te motiva, gera uma sensação dopaminérgica de competência. Você de fato consegue fazer aquilo que você prometeu pra você. Então, aprenda a metrificar, a mensurar, acompanhar e, sobretudo, comemorar as pequenas vitórias. E o quarto ponto é mudar de ambiente. Tem um livro, esse livro aqui, ó, muito bom, Hábitos Atômicos. O autor afirma que se eu não quero mais fumar e eu vou para um ambiente onde as pessoas estão fumando, somente a minha força de vontade de não fumar não vai garantir que eu não pegue e coloque um cigarro na minha boca. Se eu não posso comer doce, e eu gosto muito de doce, só minha força de vontade não vai fazer com que eu ataque a geladeira, que tem um bolo lá que eu passei o dia inteiro olhando para aquele bolo, falando assim, não vou comer, não vou comer. Esse livro conta uma história de um atleta que ele precisava perder peso e a mãe dele fazia um bolo muito gostoso. E ele foi com os amigos em casa, a mãe dele tinha feito o bolo, os amigos comeram o bolo e ele tava ali firme no propósito dele de que ele não ia comer aquele bolo. E é um bolo que ele gostava muito. E a mãe guardou o bolo na geladeira. Aí todas as vezes que ele ia e abria a geladeira pra pegar qualquer outra coisa, o bolo tava lá olhando pra ele. E ele com a força de vontade. A força de vontade é tipo como se fosse, sabe aquele life de videogame? Quanto mais você é exposto ao ambiente, à situação, ao comportamento que você quer se afastar, mais esse life vai sendo sugado. Tem uma hora que essa energia acaba, você cede. Então não confie na força de vontade. Marcelo, e o que tu queres falar com isso? Se você quer tirar um hábito ruim da sua vida e isso faz parte de uma das suas metas, dificulte ao máximo esse hábito. Se você quer implementar um hábito novo que você ainda não está habituado, que não faz parte de você, pegue o que favorece a implementação desse hábito e traga para perto de você. Facilite o seu contato com essas atividades e dificulte com as atividades, com os hábitos que você quer tirar da sua vida. Por exemplo, você quer fazer atividade física e gosta muito de assistir uma série. Compra uma bicicleta ergométrica, faz a bike assistindo a série. Você vai estar colocando uma atividade que é prazerosa para você e implementando uma que naquele momento ainda não é. Mas confia em mim. Fazer atividade física é extremamente prazeroso. Sobretudo depois, o pós. É extremamente positivo. Então, não confie no ambiente. Se você quer bater suas metas, quer reconstruir a sua esperança, sua autoconfiança, você precisa manipular o seu ambiente e fazer com que ele esteja de acordo e caminhando na mesma direção dos objetivos que você quer para sua vida agora em 2026. E para finalizar, eu sou Marcelo Oliveira, acadêmico de psicologia, engenheiro mecânico e diretor de operações dessa que é a maior escola técnica e
tecnológica do Brasil, o Grupo Educacional IETAM. E como diretor do Grupo Educacional IETAM, eu afirmo para você que a sua carreira profissional é o nosso compromisso. E se a sua carreira profissional é o nosso compromisso, é meu compromisso fazer com que você tire do papel todas as suas metas, as metas que você escreveu para 2026. E para que isso aconteça, dia 21 de fevereiro, sábado, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, eu vou conduzir uma reunião estratégica e fechada no Zoom, onde nós vamos montar do absoluto zero um plano de carreira para 2026. Porque não basta ter somente a meta, você precisa ter um plano, saber para onde você vai, de que forma você vai. Você, a sua vida pessoal, a sua vida profissional, é como se fosse um avião com aquele painel com os indicadores. Se você não tem um direcionamento, não tem um plano de voo, você tá à deriva, tá correndo risco de cair. E no dia 21 de fevereiro, eu, como acadêmico de psicologia, executivo, vou trazer para você um plano de carreira. Vou construir ele do absoluto zero. Para que isso aconteça, você precisa clicar em algum link abaixo, deve ter um link aqui na descrição. Você vai direto para nossa landing page, onde você vai fazer um cadastro, depois você vai clicar no botão e adquirir o passaporte. Esse evento não vai ser de graça, porque eu quero as pessoas comprometidas. O nosso objetivo é fazer com que você, de fato, tenha sucesso e consiga bater as suas metas agora em 2026. Que você consiga a promoção que você quer, o aumento que você deseja, mas para que isso aconteça, você precisa de um plano definido. Se você não tem um plano, se você trabalha e leva a sua vida profissional só esperando, vendo o que vai acontecer, acreditando que em algum momento as coisas vão melhorar, deixa eu te falar, não vão. Procura o link aqui embaixo para você garantir o seu passaporte. É um preço ínfimo, ridículo, perto de tudo o que eu vou te entregar. Eu sou o responsável por fazer o planejamento estratégico do Grupo Educacional IETAM. E o mesmo planejamento estratégico que faz uma empresa crescer, faz uma carreira crescer. O processo, o sistema, o método é o mesmo. O que diferencia são os objetivos e os indicadores, que eles acabam sendo pessoais e individuais de cada um de vocês. E nesse dia, no dia 21 de fevereiro, eu vou conduzir essa reunião para somente 100 pessoas. Corre, porque essa é uma oportunidade que ela não vai acontecer de novo. Então, se eu fosse você, não deixava para depois ou esperar que em algum outro momento, ano que vem, eu fosse fazer algo similar ou parecido. Essa é a primeira e pode ser a última vez que eu abro o nosso planejamento estratégico para construir e desenvolver o teu planejamento estratégico de carreira. Clica agora e garante teu passaporte para essa reunião estratégica. Lembra, só são 100 vagas. Se você curtiu esse conteúdo, chegou até aqui, compartilha, se inscreve no canal, se inscreve aqui no canal do YouTube, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que não bateu as metas em 2025 e vai bater as metas em 2026, porque vai assistir esse vídeo e vai estar lá no dia 21 de fevereiro, nessa reunião fechada comigo. Comenta se você conseguiu bater suas metas em 2025 e como é que tá o teu plano para 2026. Coloca aqui embaixo e para quem correr e garantir o seu passaporte, dia 21, eu te espero lá. Até a próxima, senhores.